Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre o reino de Deus. Amém? A nova Jerusalém, a nova morada. Quem entrará no reino de Deus? Jesus pagou alto preço para que todos possam entrar. Todos venham fazer morada. Mas existem pessoas, amados, que acham que só ficarão de fora do reino de Deus só aqueles que cometeram suicídio. Não é mesmo? Isso é engano. Não são só eles. Lá em Apocalipse 21, 8 e 1 Coríntios 6, 10 tem uma relação das práticas do pecado e que também ficarão de fora do reino de Deus. Examine e veja se você faz parte desse grupo. Se você faz parte, arrependa-se. Deus quer te salvar também. Amém? Vamos aprofundar mais sobre o reino de Deus. Pessoas que não herdarão o reino de Deus são aqueles que não se arrependem. Aqueles que não se arrependerem não herdarão o reino de Deus. Então vamos lá. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago um tema bastante polêmico que causa extensas discussões em nosso meio cristão. Por isso, decidi que estudaria um pouco mais sobre o tema e traria uma breve explicação a respeito dessa passagem. 1 Coríntios 6, 10 diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está uma pequena lista dos que não herdarão o reino de Deus se morrerem na prática desses pecados. Amém? Que você faz parte, esta oportunidade Deus está te dando para você se arrepender. Amados, com a minha leitura eu pude levantar alguns pontos. Individualmente fiz uma breve pesquisa sobre cada um deles e tentarei de uma maneira mais clara possível transmitir o que aprendi. Amém? Vamos conhecer um pouco sobre os devassos. Quem são os devassos? A palavra devasso, amado, vem de imoralidade, libertinagem e obscenidade. Por essas definições, podemos ver que uma pessoa devassa é aquela que comete imoralidades, partindo de todas as áreas, incluindo as correlatas ao sexo e também aquelas ligadas a tradições religiosas, familiares e morais de uma sociedade. Quem vive essa prática são devassos. A segunda vem sobre idólatra. A idolatria não é só quem adora imagem e escultura. Não. Idolatria é quem é apegado a bens materiais, a ídolos. No futebol nós vemos aí muita idolatria. Os cantores, nós vemos muitas idolatrias. Enfim, uma pessoa idólatra é aquela que adora ídolos, não importa. Valores e ideais em oposições a um Deus monoteísta. Isso se aplica em nossos dias ao passo que o cristianismo vem se tornando idólatra. Até mesmo com os pastores, com os cantores gospel, não é mesmo? Prestando cultos e ritos a imagens, objetos, doutrinas de pessoas que não representam a doutrina de Cristo. No meio cristão existem idólatras que adoram pastor, templos, coisas materiais, bens materiais. Tudo isso é idolatria. Adora ídolos, não é tanto futebol como na música. Enfim, esses não herdarão o reino de Deus. Adorar somente a Deus. É o único Criador, é o único digno de adoração. Adúlteros. Uma pessoa adúltera é aquela que profana estatutos dados por Deus à igreja, indo desde o matrimônio como também a sua palavra, visto que abandonar ou alterar a palavra de Deus é adultério. Adultério não é só a relação sexual, não. A relação é como se adultera algo. Adultera a palavra de Deus. Adultera um documento. Tudo isso é adúltero.
Adulterar qualquer coisa, falsificando, é uma forma de adultério. Tudo que você falsifica, tudo que você distorce, tudo que você muda, é um adultério, você adulterou algo. Não é só a relação sexual. Amém? Efeminados. Sem dúvida, este é o assunto mais polêmico do versículo, um dos mais do Novo Testamento. Efeminado, amado, é um termo traduzido do grego malakoi, ou malacos, que realmente tem como um dos principais sentidos o significado de devasso, porém possui um sentido correlato, sua aplicação grega, que é sexualmente passivo de outro homem, ou seja, possui um desejo sexual por outro homem ou outra pessoa do mesmo sexo, mas sem exercer a prática de homossexualismo. Tem pessoas que não vivem a prática do homossexualismo, mas sente prazer, sente desejo, mulher com mulher, homem com homem, sem precisar praticar. A Bíblia nos diz que quando nós oramos para uma pessoa mal intencionada, já pecamos. Então, existem homens que sentem prazer por homem, mas não vivem a prática do sexual. Existe mulher que sente prazer por mulher, mas não vive. Portanto, podemos concluir que, como o apóstolo Paulo já havia mencionado, devassidão, o significado aqui é no sentido sexual do termo malakoi, indo em contraste com a tese definida por muitos adeptos da teologia, inclusive de que já havia aqui uma recursividade no discurso de Paulo. Então é diferente do homossexualismo. Quem pratica já é homossexual. Sodomitas. Porém, do termo original, asemokoitai, que é basicamente uma complementação do sentido de malakoi, onde o sentido é de passividade. Já no asenokoitai, o sentido é de prática, ou seja, de ser ativo, o praticante de atos sexuais com a pessoa do mesmo sexo. Deixando claro que do mesmo jeito que pensar e sentir desejo, praticar atos sexuais com pessoas do mesmo sexo é igualmente pecado. Aqui já fala dos sodomitas, que relacionavam homem com homem, mulher com mulher. Outra evidência desse sentido é que o termo faz referência aos antigos habitantes de Sodoma e seu comportamento depravado em relação aos sentidos sexuais. Quem conhece a história de Sodoma e Gomorra sabe que Deus enviou o anjo ali, tirou a família de Ló, e aí aquelas pessoas queriam se relacionar com os anjos que Deus enviou a Sodoma. E ali Sodoma foi destruído, hoje não serve para nada. Ladrões. Quem são os ladrões? A Bíblia fala que os ladrões são os vigaristas, os trapaceiros e os que roubavam. Logo, todos podemos concluir que, assim como perante as leis humanas, o crime é punível e um pecado igualmente grave. Para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande. Todo pecado é pecado. E os ladrões cometem pecado. Uns graves, outros menos graves, aí vai da punição. Avarentos. Avarentos são aqueles que são gananciosos pelo ganho, com o desejo insaciável de ter mais, sendo que esse desejo torna um lugar de Deus na vida das pessoas. São pessoas apegadas a bens materiais. Tem exemplo aí da família Rockefeller. Quanto mais tem, mais quer. Pessoas gananciosas. Quanto mais ganha, mais quer. Bêbados. Nem precisa dizer, né? Refere-se àqueles que bebem livre, habitualmente, que se tornam alcoólatras. Tem pessoas que se dizem, eu bebo socialmente. Mas é um vício, porque tem que beber socialmente. Se você bebe socialmente, fica um tempo sem beber para ver se você suporta, se você aguenta. É assim, começa socialmente e vai aumentando até se torna um alcoólatra. O organismo
deseja, se satisfaz com a bebida. Assim como já sabemos, a ingestão de bebidas alcoólicas pode causar danos para a nossa saúde, bem como causa efeitos em nossos pensamentos, nos deixando alterados logo, também é um pecado. Eu tenho acompanhado alcoólatras e tenho acompanhado pessoas viciados em drogas. Os alcoólatras sofrem mais do que os drogados. Eles ficam alucinados, eles veem coisas. Eu já vi pessoas alucinadas, vendo jacaré na frente dele. O sintoma é pior do que de um drogado. Atinge a saúde, atinge o pensamento, a mente da pessoa. É um pecado. Tem pessoas que falam, não, eu bebo socialmente, agora para de beber socialmente para ver se você suporta. Os maldizentes seriam pessoas culpadas de usarem um discurso abusivo, difamadores. Infelizmente é o pecado de estimação que muitos de nós temos guardado em nossa vida, que causa escândalo e nos faz pecar cada vez mais. Maldizente falar mal das pessoas, caluniar. Isso é pecado, não herdarão o reino de Deus. Roubadores são aqueles que roubam ou confiscam a propriedade durante uma perseguição. São pessoas que não aguentam ver um objeto. São também trapaceiros. Aqui pode significar aqueles que tiram vantagem de outros de forma legal, porém completamente injusta, picaretas. Ele acha normal, ele acha que ele é esperto, passou a perna em alguém. Bem, irmãos, esse foi o resultado da minha pesquisa e sei que pode haver discordância de alguns temas aqui dispostos. Mas pela graça de Jesus nós somos justificados, conforme Romanos 3:24. Se há mais alguma dúvida em relação a esses temas, podemos pedir ajuda ao próprio autor, o nosso Espírito Santo. Essa é a beleza da Bíblia, que sempre se completa. E quando estivermos dúvidas, podemos recorrer ao próprio autor, o Espírito Santo, que irá iluminar, irá abrir a nossa mente, que nos atenderá a qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisa marcar audiência. Em qualquer lugar, entre para seu lugar secreto ou em qualquer lugar, busque sabedoria do Espírito Santo. Quer sabedoria, busca o Espírito Santo. A graça seja com todos vós. Hebreus 13:25. 13:25. A graça, amada, é para todos nós. Deus quer salvar a todos. Deus ama a todos, mas nem todos o amam. Isso não é uma acusação, é um alerta. Portanto, saia dos pecados, da prática dos pecados. Vamos morar na Nova Jerusalém. Lá estarão ex-devassos, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-efeminados, ex-sodomitas, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-drogados, ex-maldizentes e roubadores do reino de Deus. Lá serão pessoas que renunciaram a tudo e pediram perdão e Deus o perdoou. Portanto, examine, pois, o homem a si mesmo, vê como está a sua situação. Se você faz parte desse grupo, vá lá em Apocalipse 21:8, 22:15, 1 Coríntios 6:10, vê se você faz parte dessa relação. Se você faz, essa oportunidade que Deus está te dando para você sair dessa prática de pecado. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Não sou eu, falei, foi a Bíblia, a palavra de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Você agora não é mais inocente, você já tem conhecimento. Portanto, venha fazer parte do grupo que irão morar na Nova Jerusalém. Deus quer que todos nós sejamos salvos, inclusive você. Amém? Vamos ouvir o louvor? Deus na direção sempre, vamos orar, né? Que Deus continue na direção. Aleluia. Reflita nesse louvor. Se você não crê, eu creio que eu vou morar lá. Eu creio. Amém? Parece até que estou vendo o céu se abrindo. Olha só.
E nas nuvens Jesus me chamando pra com ele encontrar. Isso aí irá acontecer. Transformado eu ali subirei cantando. Medite nesse louvor. Eu abraço apertado em Jesus. O alto preço que foi pago foi para esse aí. Foi para nós morarmos na Nova Jerusalém, onde o maligno não irá existir. Lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Lá será a Nova Jerusalém com o governo de Jesus. Governo. Lá não haverá mais corrupção de política, não haverá religiosidades, há um só governo, uma só religião. Então, vamos fazer parte desse coral. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, te damos graças, te louvo, te agradeço pelo alto preço que pagou por cada um de nós na cruz do Calvário, ressuscitou, voltou para os céus e prometeu voltar e levar cada um de nós. O Senhor foi preparar lugar, foi preparar a Nova Jerusalém. Peço, envie teu doce amado Espírito Santo, vai de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele também possa participar dessa nova morada, dessa Nova Jerusalém. Não importa se ele está vivendo a prática desse pecado. O dia que ele pedir perdão, ele será um ex-tudo. E venha participar desse coral, louvando ali diante do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Estaremos ali com Miguel, com o arcanjo, com todos os anjos, querubins, serafins. Amém? Venha fazer parte desse lugar que a gente preparou para nós. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, está fazendo. Creio que muito será feito para cada um de nós. Amém, Jesus. Amém, amado. Medite nessa palavra, nesse louvor. Jesus está preparando a Nova Jerusalém para nós. E Ele vem buscar. Pode ter certeza, Ele virá buscar a igreja. E nós estaremos ali com Ele. Quem crê, será salvo. Quem não crê, infelizmente, ao invés de viver na Nova Jerusalém, irá viver em um lugar de tormento, onde o fogo queima 24 horas. Escolha antes da morte, porque depois que morrer não tem mais jeito. Este é o momento que Deus está te dando para você escolher, em vida. Arrependa-se, saia da prática do pecado. Vamos morar na Nova Jerusalém. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia e ele jamais irá querer que nós venhamos participar desse grupo de coral, cantando ali junto com os serafins, com os querubins, com os anjos, glorificando o nome daquele que criou todas as coisas. Amém? Medite nesse louvor, medite na palavra, saia da prática dos pecados. É simples, é só pedir perdão ao Senhor, se arrepender e não viver mais a prática. Não custa nada, o alto preço já foi pago, não foi barato, foi preço de sangue. E Jesus te convida, venha fazer parte do nosso grupo. Não se deixe se levar por Satanás. Amém? Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção certa. Bom dia.